paz, irmãos. Aqui quem vos fala é o Gustavo. E vim trazer algo da parte de Deus para vocês. Que se encontra no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 16. Aqui diz: o livro da genealogia, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judas e seus irmãos. Judas gerou Pazer e Zará de Tamar. E Pazer gerou Azom, Azom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, que gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raab. Raab gerou Obeded de Ruth. Ruth gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, a que foi sido a esposa de Urias. E Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, gerou Azar. Abias gerou Azar. Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Urias. E Urias gerou Jonatão e Acã. Acã gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, que gerou Amon, e Amon gerou Josias. E Josias gerou Joconias e seus irmãos. Aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Joconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Elequi. Elequi gerou Azom. Azom gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Alizer. Alizer gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Irmãos, a palavra de Deus nos conta da genealização de Jesus Cristo. E eu começo a entender a palavra de Deus nos falando que quando Jesus nasceu, a palavra de Deus nos fala que uma grande estrela no céu apareceu. Se você for olhar e parar para estudar a história, você vai ver que o calendário da humanidade é adaptado em 2 períodos. Primeiro período, antes de Cristo. Segundo período, depois de Cristo. E eu começo a entender que quem é cristão ou não tem que ler antes de Cristo, depois de Cristo. Se você for estudar numa academia de estudo, não precisa ir numa academia. Ensino médio, ensino fundamental, ensino médio. Você tem que sentar e ler antes de Cristo, depois de Cristo. Quem é ateu tem que sentar e ler antes de Cristo, depois de Cristo. Quem é ativista tem que sentar e ler antes de Cristo, depois de Cristo. Pregador, e se a história não comprovasse? Há quem diga que estamos no ano de 2021, depois de Cristo. Jesus é o seu nome. Cristo é a revolução da história. Jesus é o nome. Cristo é a revolução. Presta atenção aqui, querido. Se você for sentar para ler, você tem que ler primeiro antes de Cristo e depois. Sabe por quê? Porque o calendário da humanidade, por ser adaptado em 2 períodos, é a história antes e depois. Estamos no ano 2021, depois de Cristo. Então nós temos que sentar e ler antes de Cristo e depois de Cristo. Pregador, e se a história não comprovasse? Eu fico com a Bíblia. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levíticos, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo e a nuvem em dia. Em Deuteronômio, ele é o profeta no meio do povo.
Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, ele é nosso juiz e libertador. Em Ruth, ele é nosso parente remidor. Em 1 Samuel, ele é nosso profeta. Em 2 Samuel, ele é nosso sacerdote. Em 1 Reis, ele é um rei sábio. Em 2 Reis, ele é um rei fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, ele é um monarca que permanece. Em Esdras, ele é o grande esquibra. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esté, ele é o nosso escape da morte. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é a nossa vida completa. Em Cantares de Salomão, é o mar de nossas almas. Em Isaías, ele é o Messias prometido. Em Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Lamentações, ele é o que chora por nós. Em Ezequiel, ele é o renovo principal. Em 1 Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o nosso batizador. Em Amós, ele é o divino lavrador. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o libertador. Em Naum, ele é o juízo das nações. Em Abacuque, ele é o Deus salvador. Em Sofonias, ele é o Senhor redentor. Em Ageu, ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é a estrela que guia. Em Malaquias, ele é o sol que brilha. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o Senhor Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é a minha ressurreição. Em Romanos, ele é o que nos faz vencedor. Em 1 Coríntios, é o nosso Senhor. É o Senhor da nossa vida. Em 2 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em Gálatas, ele é o libertador, jugo da lei. Em Efésios, ele é o que cumpre tudo em todos. Em Filemão, ele é o modelo ângulo da humildade. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, ele é o que vem buscar a igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o que vem julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, ele é o único mediante entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é a nossa esperança. Em Tito, ele é o modelo singular. Em Filemão, ele é mestre, ele é Senhor mestre. Em Hebreus, ele é o inteiro junto ao Pai. Em Tiago, ele é o nosso exemplo. Em 1 Pedro, ele é a capa angular da nossa fé. Em 2 Pedro, ele é a nossa força. Em 1 João, ele é o caminho. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é a vida. Ele é a vida. Em Judas, ele é o nosso protetor. E em Apocalipse, ele vem sentado no cavalo branco. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Ei, deixa eu te contar uma coisa aqui, querido. Você ainda não entendeu que se você tivesse entendido, você estava dando glória. Querido, a palavra de Deus nos mostra que Deus é tudo e cumpre tudo em todos. Ele é o nosso Redentor. Ele é o lavrador. Ele é o inteiro junto ao Pai. Ei, querido, presta atenção aqui. A palavra de Deus está nos falando que Deus vem buscar o povo, que Deus vem buscar a igreja. Deus é o lavrador, Deus é a humildade, Deus é a capa angular da nossa fé, Deus é o caminho, Deus é a verdade, Deus é a vida. Ele é o único mediante entre Deus e o homem. Ele é o inteiro junto ao Pai. Ei, presta atenção aqui, querido, você não está entendendo? Deixa eu te explicar. A palavra de Deus nos mostra que Ele é tudo que necessitamos. A palavra de Deus nos fala... Se você for parar para ler a Bíblia, você começa a entender o que Deus começa a fazer no Novo Testamento. Você começa a ler Mateus capítulo 1, versículo 16. Você começa a entender tudo o que acontece. Ei, querido, deixa eu falar com você aqui. A palavra de Deus nos mostra e nos ensina que devemos crer no Senhor Jesus, independente da dificuldade que você está passando, independente daquilo que está afligindo o teu coração. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não faz exceção de pessoas, não. Deus te usa, independente da dificuldade que você está passando. Deus olha por você e fala: isso, meu servo, é isso que eu quero que você faça. Meu servo, eu quero que você ora. Meu servo, eu quero que você prega. Meu servo, eu quero que você louva. Ei, presta atenção aqui, querido. Deus, Ele muda a história a partir do momento que Ele nasce. Jesus é o seu nome. Cristo é a revolução da história.
A palavra de Deus deixa bem claro que Cristo é a revolução. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos esta noite. Espero que essa palavra fique plantada no seu coração. E Deus continue falando. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.